Olá, sejam bem-vindos ao canal PLC Master Hub. Eu sou o Paulo Ricardo e estou aqui com um videozinho sobre dúvidas que as pessoas me enviam pelo WhatsApp, né? Às vezes acontece, muita gente que está aprendendo e também gente que está aí participando da plataforma, comprou os e-books, certo? Bom, essa pessoa me mandou um código aqui em ST, que ele estava desenvolvendo, sobre um misturador de concreto. Ele está tendo alguns probleminhas com o timer. Ele copiou e colou, jogou no WhatsApp, então faltou algum pedacinho do final do código dele, mas já deu para ver que tem muita coisa bagunçada, né? Variável utilizando dessa forma aqui, com o nome inteiro maiúsculo. Você não fazer uma avaliação da borda de subida de um botão, então se você ficar com o dedinho lá grudado no botão, vai ficar meio que funcionando, né? O que mais? Ele está com problema no timer. Aqui ele utilizou corretamente, é um timer retentivo que a gente utiliza dentro do ST. Eu vou falar um pouquinho mais adiante do vídeo sobre isso. E ele está com um problema que ele não está conseguindo resetar o timer corretamente, mas ele já está com um problema básico aqui, que é o seguinte: quando você chama um timer retentivo em ST, ele é um tipo FBD, ele é um tipo de como se fosse um bloco, né? Como se fosse ele é um AOI. Né, o que é como se fossem as funções dentro do Rockwell. Isso aqui é dentro da plataforma Studio Logic 5000. A gente inclusive vai simular um pouquinho no Emulate. E o que acontece? Ele está chamando em dois lugares. Então isso já vai dar uma inconsistência no software dele, vai dar problema. Você vai ver que ele chama aqui e depois ele vai chamar aqui embaixo. E ele tem mais um outro probleminha, que ele não colocou preset de tempo também. Então, tipo, está em 0 segundos, ele vai estar sempre em 1, esse cara aqui. Vai estar sempre em Done. E aí, como está todo mundo nessa moda, jogou o código. Onde? No ChatGPT. Ele nem precisou me falar. Na hora que eu vi o código, o segundo código que ele me mandou, eu já identifiquei na hora que era do ChatGPT, até pela forma que a variável dele ficou. Alguém que fosse fazer um conserto não ia trocar todas as variáveis de nome dessa forma, né? Ia manter pelo menos o mesmo nome das variáveis, mesmo que ele tenha mudado aqui, né, a maneira de fazer a letra maiúscula e minúscula, né? Mas manteve alguns erros iguais, como o caso do não avaliar uma borda de subida. Provavelmente ele deve ter pedido no prompt para só reescrever o código auxiliando ele no timer. Mas tem um problema: o ChatGPT ele não é tão esperto. Ele não conhece o ST da Rockwell, né? A versão do ST da Rockwell. Ele não sabe os detalhes da linguagem. Ele até sabe lógica, mas não vai saber os detalhes da linguagem. Sabe, entre aspas, né? Ele consulta a base de dados. Então, o que acontece? Ele tentou, no caso, o GPT, utilizar um tom. E aí que está a brincadeira. O tom não está disponível para ser utilizado dentro do ST da Rockwell. Qual que é o resultado? Da falha de compilação na hora que você copia e cola esse código, né? E eu posso provar isso. Esse aqui é o help oficial da Rockwell, né? Eu estou dentro da minha máquina virtual, mas está aqui o help oficial. E aqui você vai ver aqui que tem uma parte das linguagens que estão disponíveis e está marcado aqui somente Ladder Diagram, somente em Ladder, certo? Então, esse código aqui que ele enviou, infelizmente também não iria compilar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código que o GPT mandou e eu vou simplesmente fazer a alteração dele para colocar o timer retentivo e vou mandar rodar e a gente vai ver o erro que vai dar. Beleza? Bem, tá aqui. Eu já fiz o download na CPU e as alterações para a gente ganhar tempo, para não ficar um vídeo muito longo, né? Então, eu fiz somente as alterações para fazer o código dele rodar. Mantive o que já estava lá, que ele pegou do GPT. Né? Então, basicamente, foi trocar o tipo lá de tom para tom R, né? Timing retentivo, né? Bonitinho. E mantive o resto. Então, vamos lá. Vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Está todo mundo zerado, não tem um stop. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou alterar para o meu botão de Start, para ele começar. Já passou para o passo 10, tudo bem. Vou desligar o botão de Start. Assim não vai ficar rodando o tempo todo. Seria como se eu apertasse um botão no painel, né? Por isso que a gente teria que fazer, na verdade, pegar a borda de subida. Mas tudo bem. Então tá aqui, meu nível de água está 0, né? E se meu nível de água for maior ou igual a 30, eu vou desligar a minha válvula da água, que ela ligou aqui no passo 10, e iria fazer o quê? Passar para o passo 11. Então vou colocar aqui o 30.
Pronto. Já passei para o passo 11. Eu estou aqui com a válvula de cimento ligada, né? Essa válvula aqui desligou quando a gente fez isso, está tudo bonitinho. E quando chegar em 60 no nível, eu vou aqui simular de novo, vou colocar 60 e vou passar o passo 12. O passo 12 vai ficar aguardando o nível chegar em 90, está aqui a válvula de areia ligada, né, para desligar a válvula de areia, e vai entrar no nosso timer aqui, que esse, no caso, tem preset, o que ele tinha escrito não tem preset, ele tem um preset aqui, então a gente vai pegar o que? Vou passar isso aqui para 90, pronto, e a gente vai aguardar ele ir para 1, foi para 1, meu timer, observa aqui, já repassou, já foi para o passo 30, e observe uma coisa, ó, eu já estou no passo 30 e o meu Done aqui está em 1. Por quê? Porque ele fez simplesmente ele moveu um valor 0 no acumulado, ao invés de dar um reset naquele meu timer. Tá? Esse que é o problema que ele está tendo. É uma falta de utilização correta. Então a válvula aqui está ligada, vou colocar aqui meu nível tem que ser menor do que 1 para desligar, pronto. Desligou, foi para o passo 0 e voltou a funcionar. Voltou para o passo 0, lá está esperando o botão de Start. Então agora eu vou fazer as alterações, tá, necessárias ali para dar o reset. A gente testa de novo, mostra funcionando. E depois eu vou mostrar um código um pouquinho melhor, né, para vocês verem um código que evita alguns probleminhas que a gente tem aqui. Beleza? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu já fiz a alteração, tá, no software. Eu fiz uma alteração simples só para mostrar o erro. Depois eu vou mostrar o software mais organizado, mais bonitinho, mas eu só queria mostrar realmente os erros. O primeiro foi não utilizar o reset. Agora a gente usa reset. Qual que é o segundo erro que eu não mencionei, que quem estava acompanhando o vídeo talvez tenha percebido? Quando você está dentro do case, somente o que está ativo naquele momento está em execução, certo? Então, por isso que é muito importante conhecer o ciclo de funcionamento do CLP, o scan. Vamos dar uma olhadinha aqui no case 20, que era onde ele estava chamando o timer dele. Aqui a gente tinha chamado. Se você voltar ao vídeo ali, você vai ver que tinha chamada aqui do timer. O problema é que o que acontece? Então você chamava aqui, contava, certo? Deu o Done ok, deu Done aqui, deu true, tá verdadeiro. Eu desligava aqui, desligava. Ou eu iria para o próximo passo para resetar tudo, ou eu resetaria aqui. Qual que é o problema? Na hora que eu colocasse o reset, o mover para 0, qualquer coisa que eu fizesse, isso está embaixo da execução do timer. Concorda? Então, o que iria acontecer? Quando isso vai para baixo, está embaixo da execução do timer, quando você termina o timer, você deu o comando, você vai descer todo o scan do CLP e o seu passo aqui alterou, o seu case alterou. Você já não está mais no 20, você vai para o 30. E aí, no 30, não tem a chamada do timer. Como não tem a chamada do timer, o que acontece? O timer não está em execução, então ele não reseta. Então ele nunca resetou. E você só está dando um enable. Então, ou eu faria no início desse passo um reset do meu timer, ali, naquele momento, eu faço o reset do meu timer, e aí eu dou um enable, e aí eu faço tudo que eu tenho que fazer, com muito cuidado, porque o meu timer não pode estar em execução para quando eu dar o reset, então tem que fazer uma lógicazinha ali. Ou eu coloco o meu temporizador fora da execução, fora do case. Foi o que eu fiz aqui agora. Por quê? Porque seria mais fácil de demonstrar que você precisava tirar ele, você vai ver alterando o status. Aí depois eu venho aqui e deixo ele bonitinho, dentro do case, para não ficar nada executando fora do case. Tá? Isso aqui é uma demonstração para vocês verem que, por causa do falta de conhecimento, ou falta de percepção do ciclo de scan do CLP e do case, de não entender que o case só vai estar ativo aquela linha, aquele caso, quando, né, o valor do index ali do case estiver igual, não conseguia resetar o timer dele. Então vamos lá. E o ChatGPT também não sabia, né? O ChatGPT não manja tanto CLP. Então, muito cuidado com isso, que o GPT faz tudo. Você tem que ter capacidade de avaliar o que o GPT faz. Ele pode ser uma ferramenta muito poderosa, qualquer IA pode ser muito poderosa,
se você souber treinar ela e se você tiver a capacidade de avaliar o que ela te fornece. Tá? Então vamos lá. Eu vou executar aqui, já estou no 0, né? Vou dar o Start. Pronto, deu Start. Já estou lá no passo 10. Eu vou fazer a simulação aqui para 30. Opa, isso, já fui para o 11. Vou fazer minha simulação para 60. Já fui para o 12. Eu vou fazer minha simulação para 90. Pronto, estou aqui. Contei. Estou contando, ó, tá vendo? Não deu o Done ainda, estou contando, estou contando. Quando ele terminar de contar, ele vai passar, passou por 30 e olha, o meu Done foi para 0. Eu dei um reset no outro passo aqui, ó, e meu Done foi para 0. Ou seja, quando voltar no 20, isso aqui não vai ser verdadeiro mais. Quer ver? Eu vou colocar aqui para 0. E eu vou fazer de novo a execução da sequência dele aqui, ó. Vou dar um outro Start. Tá? Vou colocar aqui para 30. Nem desliguei o Start, que vai deixar rodando, não tem problema. Vou consertar isso depois na versão final do software. 60. 90. Né? Tá contando. Contou. Pronto. Não tá contando ainda, ó. Pô, tá contando. Achei que já tinha contado aqui. Tá 10 segundos aqui. Vamos demorar um pouquinho. Ah, não, já foi. 0. Tá aqui, ó. Já tá 90, já tá aqui embaixo. Pronto. Viu? Pronto. Já foi. E já voltou no 10. Agora a gente vai ver o quê? Uma versão final desse software. Um pouquinho mais organizada e um pouquinho com boas práticas ali para sua sequência funcionar melhor. Com um timer só dentro do case, como ele tem que ser. E eu também não vou ficar mais digitando valores, porque fica mais fácil de testar, tá bom? Então, vamos ver aqui, eu vou fazer as alterações e já volto com a alteração para vocês. Bem, vamos lá. Já foi feita a modificação no nosso software. Eu deixei ele com umas coisinhas mais interessantes, como por exemplo a simulação do tanque encher, do tanque esvaziar, para não ter que ficar ali trocando valores, né? Então a primeira coisa que eu fiz, eu criei o check dos botões. Agora eu estou pegando a borda de subida através da função OSRI. E eu tenho aqui ela toda preparada, né? Eu tenho que colocar o input do stop, né? Fiz para o botão de stop, botão de start. Então eu tenho uma que tem aqui o input da detecção de subida do stop e detecção de subida do start. Então, ou seja, não vai ficar mais com aquele efeito botão preso, tá? Agora aqui, quando a gente faz o stop, eu só preciso limpar as minhas saídas e resetar o meu step. Tá tudo mais tranquilo. Eu estou verificando sempre aquela condição. E vamos lá. Eu tenho aqui todos aqueles passos do jeito que estava antes, não mudei muita coisa, né? Só tá utilizando aqui, por exemplo, o pulso de novo para fazer o start. E isso aqui vai ser tudo simulado, os valores bonitinho. E eu vou pegar aqui e vou dar atenção na parte do temporizador. Eu já testei ele, né? Eu fiz um teste aqui. Então por isso que eu estou com esse bit de Done aqui em 1. Mas como que vai funcionar? O meu reset, se ele não tiver com Done, significa que ele não foi executado ali, ou aquele timer, né? E ele não estar em execução. Aquele bit de TT do timer significa que ele está executando, está fazendo a contagem de tempo. Então, se eu não estou executando aquele cara e ele terminou a contagem, o Done está em 1, eu reseto ele logo no meu primeiro scan. Resetou, mandei o comando de reset, vou mandar o comando de preset e o meu enable, né, que está logo após o meu reset, a sequência do scan. Como eu estou com aquele bit em 1, o meu enable não vai entrar. Então ele vai passar um primeiro scan, resetou o timer, vou voltar no meu segundo scan. O Done já está falso, então eu não tenho mais a condição verdadeira para ter o meu reset. Então, como o meu reset está falso, eu vou ter meu timer enable nesse segundo scan. Eu já estou com o meu preset enviado, ele vai começar a contar o tempo e vai entrar aqui. Por que ele já não passou direto? Porque no primeiro scan,
quando eu dou o reset é executado aqui. Quando o reset é executado aqui nessa linha 73, o bit de Doni vai para 0. Então, na hora que ele vai olhar aqui embaixo, ele já está em 0. Entendeu? Por isso que ele vai funcionar. Então, eu não preciso mais fazer aquele monte de reset do meu timer fora da minha sequência. Só num lugarzinho eu tenho todo mundo aqui e vai funcionar. Você viu que não precisei ficar criando if, né? Uma coisa muito interessante, gente, sempre quando você tiver assim, esse tipo de condição que você precisa de uma variável booleana ser verdadeira se você tem a condição A, B e C, é muito melhor você vir e colocar, do jeito que eu coloquei ali, tudo numa linha só, do que você fazer um if só para colocar uma variável ali embaixo como verdadeiro e um else depois ela com falsa, né? E ali isso já faz. É o mesmo efeito que eu tenho dessa linha, é que se fosse uma linha em ladder com uma OTE ou um coil no final, tá bom? Então ele vai fazer toda essa contagem e vai embora. Bom, eu criei aqui uma simulação bem rápida, até precisar dar uma melhoradinha, porque eu deveria deixar aqui no máximo até 0, mas enfim. Está aqui só para poder simular mais rápido, então eu tenho aqui um bit que está variando em meio segundo, né? Lembrando que 0.5 Hz é meio segundo, e ele vai fazendo a soma aqui para a minha válvula, quando a minha válvula de água está ligada, quando a minha válvula de cimento, cada uma com uma velocidadezinha aqui, vai dar uma pouca diferença, né? Porque os valores estão relativamente altos. Se eu colocar um valorzinho menor aqui, seria bem legal, que você ia ver devagarzinho subindo, mas a gente está fazendo um vídeo para o YouTube, ninguém quer ficar ali 60 segundos olhando para a cara da variável para ver se ela vai chegar no valor. Então também ele já está preparado para isso, né? E aqui nesse da saída, que eu estou subtraindo ao invés de somar, seria interessante eu colocar ali uma condição que ele para de fazer subtração caso o valor do nível seja 0 ou menor que 0. Mas eu não fiz rapidinho aqui, só copiei e colei, e para nosso teste vai servir e muito, tá bom? Eu criei também uma rotinazinha aqui de alarme para quando o meu botão ficar ali acionado muito tempo, eu vou colocar o que? Um alarme para isso. Tá? Eu tenho aqui o alarme do botão de stop, um botão de start. Então essa rotina de alarme aqui eu poderia colocar aqui a minha emergência que está acionada, etc. Posso colocar tudo na minha rotina de alarme. Já deixei aqui todo mundo organizadinho desse lado para a ordem de chamada. Um detalhe é que eu gosto muito mesmo, quando a gente vai trabalhar com essas lógicazinhas de máquinas, de estado, essas coisas, já colocar um modo de operação automático e um bit de manual, só para criar uma execução ou não execução em automático, fazer um ciclo contínuo, caso a gente queira. Mas eu estou pegando um software de outra pessoa que pediu uma ajuda, então eu só vou fazer, né, uma melhorada bem legalzinha, que é que eu fiz, para a gente ver o erro de lógica que estava contido, chamada errada, utilização errada do tipo, utilização errada de uma IA para tentar resolver o problema sem avaliar o problema de forma correta, e assim a gente ter aqui um softwarezinho quase apresentável para vocês, para a gente ver testando. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu botão de Start de 1. Pronto. Já estou no Step 11, já está indo. Vamos lá. Já estou no 20 aqui, está contando o tempo. Funcionou a lógicazinha, né? Terminou de contar o tempo, Doni já foi para cá e zerou. Beleza? E a sequência não começa novamente, por quê? Porque o botão de Start não foi identificado. Tá certo? Eu precisaria ir para 0 e ir para 1 novamente para a minha sequência. Posso acompanhar aqui só pelo valor do step. Tudo bem? E vai indo ali. Porque o que acontece? Olha lá, está contando os 10 segundos. E a gente vai ir para o 30, vai diminuir lá e 0. Legal? Então, esse aí é uma lógica simples de um sisteminha aí de misturador de cimento que uma pessoa pediu para eu ajudar. Eu estou presente em vários grupos de WhatsApp aí pelo Brasil. Às vezes as pessoas me pedem e às vezes quando aparece uma coisinha legal assim eu vou gravar o vídeo e vou postar aqui porque são dúvidas legais de lógica que o pessoal tem problema. Fora isso, não esquece que tem lá na plataforma do plcmasterhub.com.br livros sobre álgebra de Boole, voltado para CLP, voltado para automação. Tem lá livro à venda também sobre algoritmos e estrutura de dados voltado para CLP, com os detalhes que são necessários sobre o CLP, né? Sobre requisitos de software. E
em breve a gente vai estar lançando lá também o nosso treinamento. Então, acompanha aí o canal, compartilhe o vídeo